Se você está trabalhando em um projeto de Machine Learning em grande escala e o seu set de dados tem centenas de variáveis preditoras, ou ainda se você não sabe o que as variáveis significam, então você pode pensar em reduzir a dimensionalidade dos dados, isto é, reduzir o número de variáveis preditoras usando o PCA. Vejamos agora no Python um exemplo de PCA. Vamos usar o dataset Sonar encontrado aqui. O arquivo contém padrões obtidos através da projeção de sinais de sonar de um cilindro de metal em vários ângulos e sob várias condições. Cada padrão é um conjunto de 60 números no intervalo 0,1. Cada número representa a energia dentro de uma determinada banda de frequência, integrada ao longo de um determinado período de tempo. E você, se não for um especialista na área, não tem a menor ideia de como essas variáveis influenciam a variável target. A variável target é a classe associada a cada observação e contém a letra R, se o objeto for uma rocha, e M, se for uma mina, isto é, um cilindro de metal. Vamos importar e dar uma olhada nos dados. Podemos usar gráficos para responder a algumas perguntas como: a separação entre rochas e minas é balanceada? A separação entre rochas e minas é óbvia? Quão relacionados são as variáveis? Precisamos normalizar os dados? Primeiro, veja que não há muita diferença entre as classes. A separação entre rochas e minas pode ser visualizada pelas curvas de Andrews e de coordenadas paralelas. No gráfico de coordenadas paralelas, os pontos são representados como segmentos de linha conectados. Cada linha vertical representa um preditor. Um conjunto de segmentos de linha conectados representa uma observação. Os pontos que tendem a se agrupar aparecerão mais próximos. Quando desenhamos o gráfico e usamos cores para distinguir as classes, vemos se todas as observações estão emaranhadas entre si ou se elas estão agrupadas em fluxos separados. Curvas pertencentes a amostras da mesma classe geralmente estarão mais próximas e formarão estruturas maiores. O gráfico de Andrews é semelhante ao gráfico de coordenadas paralelas, exceto que ele codifica as informações para cada variável em um seno ou cosseno com frequências diferentes. O que vemos aqui? Ambas as cores são misturadas, não há como distinguir entre elas. Não há como prever a classe de destino. Aparentemente não temos uma separação visível entre as classes rocha e mina. Agora vamos ver as correlações entre os preditores. Vemos que existem fortes correlações entre alguns preditores. Agora vejamos as faixas de variação dos preditores. Em PCA, é sempre necessário normalizar os dados. Os box plots também sugerem que devemos fazer isso. Agora vamos aplicar o PCA, usando o scikit-learn. E temos uma lista dos componentes principais e a variância explicada cumulativa. Podemos visualizar essa situação neste gráfico de número de componentes principais versus variância acumulada. Vamos apenas usar os componentes principais que explicam pelo menos 99% da variância. Vemos que são 43 componentes e explicam 99% da variância. Finalmente vou aplicar um algoritmo de Machine Learning e ver a performance. Para isso vou separar 25% dos dados para teste.
Só para variar, vou escolher um algoritmo baseado em árvores de decisão que explicarei em outra parte desse curso. Também vou usar o método Grid Search CV para achar os melhores parâmetros desse algoritmo, com que também você não deve se preocupar com os detalhes agora. Obtemos uma accuracy de 82,6% e uma lista dos melhores preditores. Agora, usando os 60 preditores, vemos que a accuracy aumenta apenas 4 pontos para 86,5.